Fala, meu querido, fala, minha querida, que vai fazer o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Olha o que o professor fez para vocês. Separou algumas questões, tá? Da banca de vocês, do caso do IBFC, tá? Algumas questões desses conceitos iniciais do raciocínio lógico, tá bom? Tranquilo? Então a gente vai fazer junto essas questões, porque não adianta ver só teoria e não adianta ver questões de qualquer banca. Vocês têm que ver questões da banca que vai cair na prova de vocês, que vai cobrar o concurso de vocês. Porque vocês precisam conhecer, tá? Como é que a banca cobra, conhecer qual é a linguagem da banca. Beleza até aí? Então, olha só o que eu vou fazer. Na descrição aqui vai estar provavelmente algum PDF ou as questões escritas. Qual é o ideal? Qual é o melhor que eu acho? Vocês tentam resolver sozinho. Depois vem aqui só para a gente trocar ideia, no caso, na resolução, beleza? Então vamos lá, sem muita delonga, vou fazer um vídeo bem curto aqui, tá? São questões simples, mas são questões que têm chance de cair no concurso de vocês. Olha essa primeira questão aqui. Ele diz o seguinte: o total de proposições simples na frase tal é igual a. Ou seja, ele deu uma proposição composta grande, né? E vocês sabem que proposição composta nada mais é do que proposições simples ligadas por conectivos, beleza? E perguntou, nessa proposição composta grande, quantas proposições tinham. Beleza? Mole, né, pessoal? Olha só. Então vamos lá contar quantas tem. O quartel ficou fechado, primeira proposição. O feriado foi decretado, segunda proposição. O prefeito homologou o dia do soldado, terceira proposição. Não foi a festividade, quarta proposição. No caso, ou não foi a festividade. Ou o prefeito não foi a festividade, no caso, tá? Tem aqui a ligação aqui, ó. O prefeito não foi a festividade, ou seja, tem um total de 4 proposições, beleza? Gabarito letra E. Questão simples, né? Só se atentar aqui, né, nos conectivos, né? Ah, professor, bizu, tem 3 conectivos, né? Se tem 3 conectivos, logo tem 4 proposição simples, beleza? Beleza. Então, vamos para mais um? Vamos para mais um. Essa questão, olha só, muita gente errou. E é uma questão tão simples como a anterior. Mas qual foi o grande detalhe? É o seguinte, ele pergunta o total de proposições simples distintas que forma a proposição composta né? É igual a. Mesma coisa que a questão anterior. Só o detalhe foi aqui, proposição distintas. E olha o que a banca fez. Ó, motorista foi imprudente, tá? Minha primeira proposição. A sinalização estava com defeito, segunda proposição. O agente de trânsito notificou o ocorrido, terceira proposição. O motorista foi imprudente, aí vocês fazem quarta proposição. Não, porque o motorista foi imprudente, a gente já contou, tá? Lá atrás, aqui, ó, o motorista foi imprudente, a gente já contou. Professor, realmente, detalhe bobo, né? Não me liguei que era distinta, E, por fim, mais as condições da pista não eram adequadas. Ou seja, no total eu tenho 4 proposições distintas, tá? Gabarito, letra A. Muita gente errou porque contou 2 vezes o motorista foi imprudente, quando era a mesma proposição simples que a gente já tinha contado anteriormente. Beleza? Beleza. Professor, e se ele tivesse aqui, o motorista não foi imprudente? É a mesma proposição, uma proposição diferente. São proposições diferentes, né? No caso, é a negação da proposição anterior. Beleza? Não foi isso que a questão perguntou, sem crise. Sigamos, tá? Olha lá. Considera a proposição composta, grandão, e novamente. Desse modo, é correto afirmar que o total de proposição simples nessa frase é igual a... Ou seja, pessoal, vai cair uma questão assim para vocês. A banca gosta de questão assim, que ela dá uma proposição composta grande e quer saber se você sabe contar o número de proposição simples. Vamos lá, rapidinho, vamos. Ó, Carlos é advogado, número 1, ou Carlos é atleta, 2. Eu vou trazer esse detalhe aqui. E esse detalhe aqui vai pegar muita gente. Olha só. Carlos é advogado. Ou Carlos é atleta. Professor, note e aqui só tem assim, o atleta, tá? Mas vocês têm que se ligar que ele está falando de Carlos, tá bom? E aí vocês poderiam dizer, tá, Carlos é advogado ou atleta, como se fosse uma proposição só. Não, Carlos é advogado, é uma proposição simples, ligada por conectivo,
Carlos é atleta, né? Por outra proposição, no caso, Carlos é atleta, ou seja, eu tenho duas proposições simples ligadas para o conectivo. Beleza até aí? Beleza, então se conta duas aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, faz academia, tá? Ou seja, ou então, Carlos faz academia, três, dois, desculpa. Não, três tá certo, três. E não gosta de animais, novamente, quatro. Desse modo, é correto afirmar que o total de proposição simples nessa frase é quatro proposições. Gabarito, letra B. Tranquilo, né, pessoal? Essa daí, ela brinca com o sujeito, né? Porque ela só escreve o sujeito lá no começo, Carlos é advogado, e depois ela vai brincando com trazendo esse sujeito para cá. No caso, Carlos é atleta também, né? Carlos não faz academia, Carlos não gosta de animais. São essas quatro proposições simples. Beleza até aí? Beleza, gabarito, letra B. Respira, bebe uma água. Vocês estão comigo? Estão comigo, né? Olha só. O conceito mais fundamental da lógica é a proposição. De fato, dentre afirmações abaixo, assinala a alternativa correta que apresenta uma proposição. Ó, seguinte. Eu sei que vocês sabem o que não é uma proposição. Tem vários casos que não é uma proposição. Beleza. Mas para ser uma proposição, ela tem que ter três coisas, tá? Uma, duas, três. A primeira delas é verbo, tá? Se uma frase não tem verbo, não tem como ser uma proposição. A segunda é o sentido completo. Ou seja, se o sentido não tiver completo, também não tem como ter uma proposição. E por segundo é poder, tá? Poder ser valorada em verdadeiro ou falso. Beleza, até aí, tá. Toda vez que perguntarem para vocês se é uma proposição, vocês gravam isso aí. Tem verbo, sentido completo e pode ser valorado em verdadeiro ou falso, tá? Porque olha só isso aqui. Que cansaço. Essa frase exclamativa aqui. Que cansaço. Eu consigo valorar isso em verdadeiro ou falso? Não, que cansaço. Eu não consigo dizer se isso está verdadeiro ou falso. Se isso não está verdadeiro, se eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso, ou seja, ele cai no meu ponto 3 aqui, então isso não pode ser uma proposição. Se eu gravar isso aí, eu não preciso gravar todos os casos de não proposição. Beleza, até aí? A mesma coisa. Onde está meu chuveiro? É uma interrogação. Eu não sei onde está meu chuveiro, eu não posso valorar essa informação em verdadeira ou falsa. Não foi uma informação, é uma pergunta, tá? Então, se eu não posso valorar em verdadeiro ou falso, logo, não é uma proposição. Olha só, faça um silêncio, também é um imperativo, né? Tá mandando uma ordem, eu não tenho como valorar em verdadeiro ou falso, tá? Um belo exemplo de vida e ainda é cedo. Calma aí. Qual das duas é uma proposição? Um belo exemplo de vida, tá? Tem verbo. Não. Então caiu no primeiro ponto aqui, tá? Então, um belo exemplo de vida também não é proposição. Sobrou então a última alternativa que ainda é cedo, que tem verbo, sentido completo e pode ser valorado em verdadeiro ou falso. Pessoal, eu não sei se ainda é cedo, calma, pô. Mas no caso aqui, ela pode ser valorada. Digamos que essa conversa foi de manhã ou no final da tarde. Eu digo ainda é cedo. De fato, pode ser ainda é cedo. O que vocês têm que olhar é o seguinte, é que ela pode ser valorada em verdadeiro ou falso. E se ela é verbo e se tem sentido completo. Tranquilo, sem crise, tem crise. Vamos para a próxima. Olha só, questão mais resistência, né? Então, novamente, né? Sempre todas as questões do IBFC. Então, vamos lá. Analisa a sentença seguinte. Marie Curie, né? Foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Tá, não sei se foi, se não foi, mas eu sei que provavelmente essa questão vai perguntar quais delas são preposições. Vamos lá se ver se é isso, né? Aí os estudos sobre a radiação, tal. É isso aí, olha só. De acordo com a sentença apresentada e sabendo que uma proposição pode-se atribuir um valor lógico, assinala a alternativa incorreta. Alternativa incorreta, tá? Então, a sentença 1 trata-se de uma proposição? A sentença 1 trata-se de uma proposição. Isso aqui está certo, sem crise. Mas ele quer saber a incorreta. A sentença 2, 3 e 4 não possui valor lógico atribuído. Ou seja, ela não é uma proposição. Vamos ver se as 2, 3 e 4 é ou não uma proposição. Ó, os estudos sobre a radioatividade são de extrema importância. Exclamativo, não é proposição. Como os estudos sobre a radioatividade são realizados, novamente, interrogativa, não é proposição.
Estude sempre para ampliar seus conhecimentos. Note que tem uma frase imperativa, também não é proposição. De fato, a sentença 2, 3 e 4 não possui valor lógico atribuído. Essa informação está verdadeira. Letra C. A sentença 2 não é uma proposição. De fato, a sentença 2 não é uma proposição, a gente viu aqui. Tá? A sentença 3 é uma sentença interrogativa. De fato, é uma sentença interrogativa. Olha a interrogação aqui. E no caso, a sentença 4 é uma proposição. Sentença 4, estude, tá? A gente viu que a sentença 4 não é uma proposição. Gabarito, letra E, de errado, tá? Gabarito, letra E. Beleza até aí? Beleza. Próxima questão. Novamente, né? Ele sabe que a proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, podendo ser expressa em palavras ou símbolos. Leia as afirmações a seguir, tá? Ele dá as informações e diz o seguinte: com base nessas afirmativas, assinale a alternativa incorreta, beleza? A proposição 1 é uma proposição simples, vamos lá. A gratidão gera felicidade. A gratidão gera felicidade, é uma proposição simples, sem crise, uma proposição simples, beleza? A proposição 2 é uma proposição composta. A gratidão gera felicidade e a gratidão gera paz inferior, tá? Note a presença do conectivo, ou seja, eu tenho duas proposições simples ligadas por conectivo, logo eu tenho uma proposição composta, isso aqui também está certo, beleza? Até aí, beleza. A proposição 3 é a negação da proposição 1. A gratidão não gera felicidade, a gratidão gera felicidade, de fato, é a negação. Não se esqueça, tá? Para negar uma proposição simples, eu vou lá e nego o verbo. Note que ele vai negar o quê? Não gera, negou o verbo. De fato, é uma negação, é uma proposição. A da proposição 3 é uma negação da proposição 1, certo? Então, provavelmente, o gabarito é a letra M, D, mas vamos ver o porquê. A proposição 4 é uma proposição interrogativa? Ah, que danado é isso? Não existe proposição interrogativa. Gabarito D, tá? Essa aqui está incorreto. Beleza? Vamos para mais uma, bebe uma água aí. Tenta resolver. Espero que vocês tenham resolvido. Na última questão, pessoal, tá? Olha só. É uma questão que ele quer saber, né? Assinar a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Ou seja, ele quer saber se a sequência verdadeira ou falso, falso, verdadeiro, questão tradicional, né? Então vamos lá. Primeiro, na frase, Bianca procura ter uma alimentação saudável e Bianca pratica yoga, certo? Existem duas proposições simples, de fato. Bianca procura ter uma alimentação saudável, é uma proposição. Bianca pratica yoga é outra proposição. Então eu tenho duas proposições simples. Verdadeiro, a primeira alternativa aí. A proposição que compõe, as proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposição simples. De fato, né? Quando eu tenho uma proposição composta, nada mais é do que proposições simples ligadas por conectivos. Então, as proposições que compõem a proposição composta são as proposições simples. Verdadeiro também. Terceira, né? Quando duas proposições simples são interligadas por o i, a conjunção, né? Trata-se de uma conjunção, de fato, né? Tem que conhecer um pouquinho os conectivos aí, mas o conjunção é o conectivo i. Então, isso aqui também está verdadeiro. Então, assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. V, V, V. Letra A. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim da aula, né? Uma aula curtinha, 13, 14 minutos. Espero que vocês tenham curtido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Note que a ideia daqui é apresentar a banca, tá? E os conceitos iniciais, tá? É uma ideia, não é teoria, mas a gente pincelou um pouquinho a teoria, ou outra que eu achei interessante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito, né? E vindo junto essa parte inicial. Se vocês gostaram, se vocês comentarem aqui embaixo, professor, gostei pra caramba, faz mais vídeo nessa pegada aí, pra banca, pra PM Paraíba, que eu tô na pegada. Deixa comentário que o professor vai pensar na vida de vocês. Beleza? Valeu!